Mas por onde começar quando a deficiência é intelectual? No geral, especialistas na área sabem que existem características comuns a todo esse público. São três as principais dificuldades enfrentadas por eles: a falta de concentração, entraves na comunicação e na interação, e menor capacidade para entender a lógica de funcionamento das línguas, por não compreender a representação escrita ou, por vezes, necessidade de um sistema de aprendizado diferente. Alunos com dificuldades de concentração precisam de espaço organizado, rotina, atividades lógicas e regras. Como a sala de aula tem muitos elementos, colegas, professor, quadro negro, livros, materiais, focar o raciocínio fica ainda mais difícil. Por isso, é ideal que as aulas tenham um início prático e instrumentalizado. Não adianta insistir em falar a mesma coisa várias vezes. Não se trata de reforço. Ele precisa desenvolver a habilidade de prestar atenção com estratégias diferenciadas para depois entender o conteúdo. O ponto de partida deve ser algo que mantenha o aluno atento, como jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, jogo da memória e imitações de sons ou movimentos do professor ou dos colegas. A meta é que, sempre que possível, e mesmo com um trabalho diferente, o aluno esteja participando do grupo. A tarefa deve começar tão fácil quanto seja necessária para que ele perceba que consegue executá-la, mas sempre com algum desafio. Depois pode-se aumentar as regras, o número de participantes e a complexidade. A própria sequência de exercícios parecidos e agradáveis já vai ajudá-lo a aumentar de forma considerável a capacidade de se concentrar. O que é deficiência intelectual? Deficiência intelectual é a limitação em pelo menos duas das seguintes habilidades: comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança e o uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer, trabalho. As causas variam e são complexas, englobando fatores genéticos, como a síndrome de Down, e ambientais, como os decorrentes de infecções e uso de drogas na gravidez, dificuldades no parto, prematuridade, meningite e traumas cranianos. Os transtornos globais de desenvolvimento, como o autismo, também costumam causar limitações. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 5% da população mundial tem alguma deficiência intelectual. A falta de compreensão da função da escrita como representação da linguagem é outra característica comum em quem tem deficiência intelectual. Essa imaturidade do sistema neurológico pede estratégias que servem para a criança desenvolver a capacidade de relacionar o falado com o escrito. Para ajudar, o professor deve enaltecer o uso social da língua e usar sempre ilustrações e fichas de leitura. O objetivo delas é acostumar o estudante a relacionar imagens com textos. Outra característica da deficiência intelectual que pode comprometer o aprendizado é a dificuldade de comunicação. A inclusão de músicas, brincadeiras orais, leituras com entonação apropriada, poemas, parlendas, ajuda a desenvolver a oralidade.
Parcerias com fonoaudiólogos devem ser sempre buscadas, mas a sala de aula contribui bastante, porque, além de verbalizar, eles se motivam ao ver os colegas tentando o mesmo. Nos alunos com autismo, por exemplo, a comunicação é rara por falta de interação. É o convívio com os colegas que trará o desenvolvimento do aluno. Para integrá-lo, as dicas são dar o espaço de que ele precisa, mantendo sempre um canal aberto para que busque o educador e os colegas. Atividades adaptadas para crianças com deficiência intelectual, estratégias diversas. Então, existem algumas aqui que eu vou dar para vocês. Algumas atividades adaptadas para crianças. Primeiro, use brinquedo para incentivar a leitura. Associação de palavras, objetos e categorização. 2. Use fita crepe, tintas e carimbos e massinhas para estimular a coordenação visomotora, aprimorar habilidades de compreensão. 3. Use geoplano para desenvolver aspectos de percepção, elaboração, espaço, formas e medidas, reprodução de imagens. 4. Use objetos do interesse de coleções da própria criança para fazer categorizações, classificações, agrupamentos, ordenações, noções de conjunto e quantidade. 5. Use objetos reais e do cotidiano para desenvolver percepções e compreensões de medida e suas variações de forma significativa, valorizando os registros através de desenho, para depois atribuir, então, um significado numérico. 6. Use encartes de revista para criar quebra-cabeças e possibilitar percepções de posições no espaço. 7. Use personagens no interesse da criança. Faça com que ela desenhe, que ela mesma construa o seu silabário, os seus jogos temáticos, favorecendo assim a alfabetização. 8. Tenha sempre uma pasta de plástico com bastante atividades envoltas em papel contact e canetão de lousa branca para riscar, para brincar e apagar para o uso de outras crianças em outras situações.